2 Coríntios, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas minhas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós. Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me esse agravo. Eis que aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Mas seja assim não vos fui pesado mas sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura, proventei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, enviei com ele um irmão, porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais de que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, e prostituição e desonestidade que cometeram. Capítulo 13. E esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse e 2ª vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós.
Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejais achados aprovados, mas que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilhei-me de que tão depressa passavais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou algum anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-los dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tomei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passei 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas judeias, e estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e eles expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima.
para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para que nos porém em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenho sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada se comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, ou da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, ele resiste na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar para a sua dissimulação. Mas quando vi, não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos, também somos achados pecadores, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si, o qual mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque a sua justiça, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde.